Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host responsável por esse programa acontecer. Antes de mais nada, não deixe de dar o like no episódio, de compartilhar, de ativar o sininho e ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Se você está ouvindo esse episódio pela sua plataforma de áudio como Spotify, não deixe de seguir e de dar 5 estrelas. Isso ajuda o nosso episódio, o nosso programa, o nosso conteúdo, que é de altíssima qualidade, a chegar a mais pessoas como você. E o tema de hoje é relacionado a um assunto que eu falei no episódio passado. No episódio passado eu citei um caso de um paciente que entrou em contato comigo, que o médico pediu para ele ficar 30 dias imobilizado. E aí, a partir disso, eu comecei a me questionar. Por que isso acontece? Por que será? Então esse é um episódio um pouco mais reflexivo. Não trouxe aqui nenhum artigo para trazer, de certa forma, um embasamento, mas é um episódio reflexivo. A gente pensar a respeito de por que isso acontece. Então, ser um episódio para profissionais da área, para os profissionais da área refletirem sobre o assunto. E se você é um indivíduo que rompeu o LCA, um atleta que está ouvindo esse episódio, fica comigo também, que esse é um episódio para você entender por que você não deve ouvir esse conselho e deve correr, entre aspas, o mais rápido possível para a sua reabilitação. Galera, os pacientes que ficam 1, 2 ou até mais de 3 meses sem começar o tratamento, reabilitação, pós-cirurgia de LCA, eles recebem muitas vezes essa orientação dos médicos, de ficar em repouso, em imobilização. E essa mensagem que eu recebi desse paciente, que o médico recomendou ficar imobilizado por 1 mês, repito, o médico pediu para ele ficar imobilizado por 1 mês. Eu vou discutir por que isso ainda acontece, quais os riscos e o que a ciência mostra sobre a importância da reabilitação precoce. Vamos pensar o seguinte, por que isso acontece ainda? Eu acho que é uma tradição, protocolos antigos, alguns profissionais que se atualizam um pouco, e com certeza isso tem um papel fundamental nesse tipo de conduta, onde as condutas são muito mais baseadas em imobilização prolongada, em proteção exagerada, e isso é muito comum na ortopedia em algumas lesões. Isso já foi muito mais comum na ortopedia em diversas lesões, onde a principal recomendação era ficar em repouso, mas sinceramente eu desconheço realmente qualquer lesão que você trate apenas com repouso. E não é diferente das lesões de ligamento cruzado anterior. E acho que uma outra causa, e até entendo que em partes, é o medo de complicações. Talvez seja um médico, um profissional que já teve experiências ruins com outros profissionais da área em seus pacientes. Ele prefere ser protetivo, ele prefere ser conservador do que encaminhar esse paciente para um outro profissional. Então, muitas vezes, esses médicos ficam com medo de outros profissionais forçarem demais, causarem uma frouxidão no ligamento, causarem uma falha na fixação cirúrgica ou, às vezes, uma ruptura precoce. E vamos falar o bom e velho português aqui, fazer alguma cagada durante o tratamento. Então, essas condutas ainda muitas vezes causam medo em alguns médicos. E claro que existem alguns médicos, assim como qualquer outra área, que estão desatualizados sobre o que deve ser feito durante o tratamento. Isso porque existem condutas que são muito diferentes entre médicos da mesma área, isso é comum, e muitas vezes falta atualização em alguns contextos. E o que a ciência diz sobre o assunto? O início precoce da reabilitação é fundamental. E quando eu falo precoce, o termo precoce talvez não seja muito bom, porque parece que ele é antes do tempo que deveria ser. Mas não, precoce só diz respeito a ser o mais cedo possível. Então, logo nos primeiros dias pós-operatório está associado a uma melhora no controle da dor e do edema. E a gente viu no episódio anterior que está muito relacionado à redução da inibição artrogênica. Além disso, dessa forma a gente consegue ter uma manutenção da mobilidade articular, ou um ganho na verdade, a gente precisa já ter um ganho nos primeiros dias, previne inibição artrogênica, reduz risco de artrofibrose, ou seja, do joelho ficar muito rígido, muito duro, que é aquela velha, clássica imagem do paciente sofrendo para ganhar a flexão do joelho. Aquilo lá aconteceu por uma falta de mobilidade no início da reabilitação. Recebo muitos pacientes, recebo tanto do ponto de vista presencial quanto online, muitos pacientes que têm medo no início da reabilitação de ganhar a flexão de joelho, mas eu explico para eles, olha, se você fizer diariamente o que a gente está proposto a fazer, você não vai sofrer com isso durante a sua reabilitação. Os programas de reabilitação mais modernos, que é o que eu sigo,
eles recomendam muito o movimento precoce e ativação muscular controlada e gradual. E essa imobilização mais prolongada, ela está relacionada a maior perda de força, mais rigidez articular e pior prognóstico funcional. Ou seja, se você é um indivíduo que rompeu o LCA, está imobilizado no seu primeiro mês, no seu segundo mês, está pensando em voltar ao esporte com 9 meses, eu acho que isso vai ser muito improvável se você ainda está nessa fase. E o que deve ser feito nesse início? Vamos lá, fisioterapia não significa sobrecarga, tá? Eu acho que essa é uma visão que muitos médicos possuem. Nas primeiras semanas, o foco é analgesia e controle de edema, mobilidade segura e progressiva, ativação de quadríceps, carga parcial e progressiva conforme o tolerado. Quando eu falo de carga, eu falo de descarga de peso na perna. Alguns pacientes possuem algumas restrições, como as suturas meniscais, quando há associação de sutura meniscal, mas a partir da segunda semana a gente já deve ir incrementando isso gradualmente. E claro, né, gente, trabalho conjunto entre cirurgião, fisioterapeuta e paciente garante mais segurança e mais eficiência. Eu quero deixar na fase final desse episódio um recado aos pacientes. Pacientes, procurem profissionais qualificados de todas as áreas que vocês forem trabalhar, seja um médico, seja um fisioterapeuta, seja um preparador físico, esteja com profissionais atualizados e que realmente possuem resultados sobre aquilo que você busca. E aqui vai um recado tanto aos profissionais, colegas fisioterapeutas, quanto aos colegas médicos. A reabilitação precoce não é inimiga da cirurgia. Pelo contrário, ela é uma aliada fundamental para garantir resultados funcionais melhores e mais seguros. Um outro recado aos pacientes, aos atletas, aos indivíduos que já romperam o ligamento cruzado anterior, seja você no pré-operatório, pós-operatório inicial, pós-operatório intermediário, pós-operatório final, está tentando voltar ao esporte e não consegue, conheça o Clube REHAB, o programa de reabilitação online do Clube do LCA. Já deixei aqui nesse podcast ou no canal do YouTube vídeos relacionados a como funciona o Clube REHAB. Se você tem interesse, vai também nesses vídeos e manda uma mensagem para a gente via direct que a gente pode lhe ajudar. O Clube REHAB conta com um programa de reabilitação atualizado, baseado em critérios para a gente poder evoluir de forma segura, que vai desde o início da reabilitação até a fase de retorno ao esporte. É isso que eu faço com você, acompanhando do início até o retorno ao esporte. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de nos seguir nas nossas plataformas de áudio, no canal do YouTube e também no Instagram, @Clube do LCA. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio. Tchau, tchau.